Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero também que todos estejam animados para o Dia das Mães. Para essa proposta, já que a gente está falando do Dia das Mães, eu pensei em fazer um sabonete em barra, no formato daquela forma de madeira em barra, e em cima botar as rosas, né? No caso, eu vou tentar fazer 3 rosas dessas, mas eu só tenho 2 moldes em minhas mãos. Então, vamos começar essa produção para ver como é que vai ficar tudo no final? Tá, sentar. Então, agora eu vou tentar diluir 200 gramas de barra para poder fazer essas rosas de silicone. Por quê? Porque eu não tenho uma panelinha muito pequena para estar diluindo uma base tão pouquinha. Então, eu tenho que achar um meio termo e vou ver se assim vai dar certo. Eu vou tentar botar num fogo não tão baixo e não tão quente, porque, como eu falei, são poucas gramas e eu não quero que ela ferva. Então, agora é só aguardar e ficar de olho na minha base. Agora eu vou colocar minha manteiga de karité para poder incorporar na base. Essa aqui é uma manteiga vegetal, tá, gente? Manteiga de karité não, desculpa, é macadâmia. Agora eu vou aguardar um pouquinho para ela poder incorporar nessa base derretida. Manteiga vegetal já incorporada. Agora o que eu vou fazer? Como eu tenho 2 sabonetes, né, a forma, e tem que colocar os insumos, pensei em tirar agora a quantidade que eu preciso para o sabonete. Eu vou pesar e colocar os insumos para essa proporção para o sabonete. Gente, eu vou estar pesando aqui para saber quantas gramas me restaram dessa base. No caso, vai ser em ml, né? Porque ela sempre dá um pouco de diminuída, né? Sempre fica bastante sabonete em volta das bordas da panela. A gente pega e incorpora isso na base, tá? Pronto. Ó. Eu tô tendo aqui 191 gramas ou mais ou menos ml, a diferença é pouca, dessa base. Então, eu vou começar a trabalhar nela. Deixa eu só verificar a temperatura da base. 47. E colocar os meus insumos. Como a base é pouco, a gente não pode saturar a base, né, de insumos. Então, vou estar colocando quantidades menores mesmo.
Como o laurê é um pouquinho grossinho, eu raspo para poder colocar os outros insumos. Não tem problema, tá, gente? Agora eu vou colocar minha essência. Como é pouco a base, eu tenho que trabalhar um pouquinho rápido antes que ela endureça demais para me colocar nas minhas formas, tá? E como é a primeira vez que eu tô fazendo isso, tô meio tensa em fazer, para ver se vai ocorrer tudo certo, né? Esse aqui já não vai dar pra botar. O que que eu pensei? Pensei em sujar um pouquinho a rosa e depois botar a cor do pigmento. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, o que que eu fiz? Como a minha base estava quente, eu deixei um pouquinho ali para ela poder esfriar, para eu poder trabalhar, mas ainda tem um pouquinho de pelota. Por quê? Porque se você deixar ela esquentar muito, ela vai perder todas as propriedades. Então só foi aquele quentinho mesmo do fogão. Agora eu vou colorir para botar nas minhas formas. Manter o quentinho. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Eu só dei pra ela não ficar com tanta pelota. E agora eu vou começar a trabalhar nas cores dessa base. Pegar o álcool de cereais para dar uma borrifada aqui em cima para ver se sai essas bolinhas. Deixa eu só me organizar aqui para ver onde que tá o álcool de cereais. Então, voltei aquele restinho da base aqui para a panela, porque a tonalidade vai ser a mesma para a terceira rosa. E eu tava pensando em fazer a mesma coisa, dar uma esquentadinha de leve, vamos ver se eu consigo utilizar essa base. E aí eu vou botar um pouquinho mais de essência, mais de propriedade, né, para poder fazer a terceira rosinha. Se eu não conseguir, vou ter que derreter outra base, fazer o mesmo processo. Mas eu creio que sim, que eu vou só esperar a flor endurecer para poder desenformar e fazer e aproveitar, porque vai dar certinho para terceiro molde de flor de rosa, né? Então é isso. Agora eu não posso mais mexer, deixar endurecer e depois eu volto aqui para desenformar e fazer a terceira florzinha que falta, tá bom? Gente, então já se passaram 1h30
E eu percebi que a minha base, ela não endureceu. Ou eu usei insumo demais, alguma coisa eu fiz de errado. Então, eu vou desenformar, porque geralmente essa base, ela tem como se diz, um bom endurecimento logo. E eu tô percebendo que eu devo ter errado em alguma propriedade que a mais. Então, eu vou desenformar. Caso não dê certo, eu vou ficar com essa aqui mesmo para mim e vou tentar fazer outra novamente. Tudo de novo. Nem todas as vezes vão dar certo, né? Mas ficou bonito, só não tá endurecendo. Ó, saiu muito bonito, mas ela não tá dura, não conseguiu endurecer. E eu preciso que essa base aqui endureça, entendeu? Ela ficou linda, ó. Ela ficou assim, desse jeito. Mas ela não conseguiu endurecer. Então não me vale, porque já se passou 1h30, era para estar pelo menos mais durinha. Vou deixar ela aqui do lado de fora, mas por quê? Porque ó, essa base aqui tem um pedacinho só, já era para estar endurecido. Não endureceu, vou começar tudo de novo, lavar os meus materiais, deixar essa base aqui para mim, porque a gente pode usando, não tem problema nenhum, mas para botar no sabonete, para cortar, não vai ficar legal. Gente, materiais higienizados, mãos bem higienizadas também, tudo lavadinho, vou começar de novo o processo. Ou seja, eu tinha feito as porcentagens no limite do que eu poderia colocar de insumos. O que eu vou fazer? Vou diminuir bastante agora os meus insumos para poder estar fazendo outra remessa. Vamos lá, vamos ver o que isso vai dar. Olha, nesse ponto, base completamente derretida. Vou tirar ela. Tava no 0. 66. Vou ter que esperar ela um pouco, abaixar de temperatura para me começar a colocar os meus insumos. 59,7 a temperatura da minha base, então isso quer dizer que eu posso trabalhar tranquilamente nessa base. Esperar derreter agora um pouquinho. E dessa vez, como eu falei, diminui tudo. Todas as proporções botei na mínima. Agora vou entrar com extrato. Meu lauril. Vou incorporar aqui nessa base. E vou separar agora a minha essência.
Aproveitar que ela tá bem molinha, bem fluida. Fazer aquela coisa que eu gostaria de fazer, que é deixar algumas partes branquinhas. Partir para a coloração. Tava pensando em fazer uma cor mais forte, para ficar mais acentuado. Então, vou botar primeiro o vermelho, depois o rosa e depois o lilás. Vou ajeitando para poder entrar em todas as cavidades da minha rosa. Pronto. A gente vem com álcool de cereais, dá uma borrifada para essas bolinhas sair. Agora são 2 horas. Eu vou ter que deixá-la entre 1h30 a 2 horas. Nessa posição, sem mexer, enquanto estiver bem molinho, né? Porque ela tá bem molinha agora. E daqui a esse tempo eu volto, tá? Entre 1h30 a 2 horas, aí eu venho falar pra vocês como ficou essa etapa. Porque essa aqui, ó, até agora, mais de 2 horas, não endureceu de jeito nenhum, tá vendo? E eu preciso que ela endureça. Ficou bonita, mas muito mole não, vai endurecer com certeza. Como eu botei os excessos, os insumos no limite, não deu bom aqui. Então eu diminui bastante. E se não der bom, vou ter que diminuir menos ainda. Porque, como eu falei, eu só tenho 2 formas. Então, não tenho panela para diluir pouca propriedade, pouca base. E eu também quero que as bases tenham propriedade. Senão só derretiria e colocaria aqui. Sem propriedade nenhuma, não é isso, né? O sabonete tem que ter pelo menos mais de uma propriedade pra gente. E essa base é muito boa, ela já tem propriedade, só que ela foi feita pra gente acrescentar mais. Então, vamos aguardar. Gente, já são 4h10, como sempre, mão higienizada, lavada, mas sempre eu passo o álcool, tá? E agora a gente vai ver como é que esse sabonete se comportou na forma. Geralmente a gente aperta aqui, ó, dá pra ver que ele tá bem mais duro com aquele ali. Como eu preciso fazer mais um desse, vou desenformar vou esperar o restante do processo de endurecimento aqui fora mesmo, e vamos ver como fora da forma, no caso. Então, assim ficou. Ele tá bem mais firme do que o outro, só que ele ainda não endureceu por completo. Aí agora, como eu preciso fazer mais vou deixar ele endurecer aqui fora, né? Fora da forma, no caso. E vou fazer a minha terceira florzinha para poder fazer o sabonete com topo de rosa na forma quadrada quadrada não, né? Ela retangular de madeira. Agora eu vou fazer todo o mesmo processo. Para não ficar muito longo, eu já vou fazer essa parte e depois vocês vão ver só dentro aqui da forminha, tá? Porque é a mesma coisa. É só para ir mais rápido. Gente, então vamos para a última parte. Eu vou tirar a última forma do sabonete de formato de flor e eu vou partir para o meu sabonete em barra na forma retangular de madeira. Então vamos lá, vamos ver como essa última ficou. Dessa vez eu procurei deixar mais tempo do que as outras. Gente, então, o que eu avalio das formas? Por mais que a gente
deixe mais tempo, coisa e tal, requer prática, entendeu? É tentativa e erro, e você se aprimorando, e assim vai. Se eu voltasse atrás para comprar formas, né, como é a minha primeira vez, eu ia comprar com menos detalhes. Acho que isso facilitaria para o iniciante, vamos dizer assim, porque eu sou iniciante nisso. Eu acho que se fosse com menos, não sei, na minha opinião, tá, gente? De repente a pessoa que foi de primeira, de repente tirou tudo, eu achei muito ruim tirar ela da forma, mas pode ser porque eu estou iniciando, tá? Então vamos embora para fazer o sabonete na forma de madeira. Vou deixar aqui a minha forma aqui embaixo e vamos para os procedimentos. Foram limpinho, tá, gente? Vou estar realizando aqui 1 kg de base para esse procedimento. O mesmo procedimento que vocês sabem. Cortar em pedaços pequenos, levar para o forno, para o fogo, esperar derreter e acrescentar todos os insumos, ou seja, todas as propriedades necessárias para esse sabonete. Manteiga. Vou botar uma colher rasa de manteiga de karité. Agora eu vou pesar todos os meus outros insumos. A essência sempre deixo para colocar por último, tá, gente? Então, vamos lá. Manteiga já derretida aqui dentro. Agora eu vou colocar o meu extrato. Deixa eu dar só uma conferida na temperatura da minha base. Tá. Vou colocar o extrato. Lauril. Agora só vou pesar a minha essência. Gente, a essência que eu tô colocando é flor de cerejeira. Quem conhece também nossa, a vanila e amêndoa, flor de ameixa e flor de cerejeira. Gente, que essências maravilhosas. Então, gente, os ingredientes já estão todos incorporados aqui. Agora, o que eu pretendo fazer? A primeira técnica que eu fiz no sabonete de lavanda. Vou deixar a parte de baixo um pouquinho mais pastosa e depois venho com a parte de cima mais aerada. E no meio disso tudo, no meio termo disso, no meio, eu vou colocar a mica rosa.
que é um rosé antigo, para dar uma graça no sabonete. Essa essência que eu coloquei aqui foi flor de cerejeira. Gente, as essências que eu trabalhei nessa produção pro Dia das Mães foi flor de ameixa, vanila e amêndoa e flor de cerejeira. Gente, essas essências, quem conhece, né, vai atestar do que eu tô falando. São muito cheirosas mesmo. Essa em especial tem um cheirinho floral, mais delicado que as outras, mas não deixa de ser cheirosa. Então, vamos para a nossa produção. Então, aqui eu vou trabalhar metade e metade. Deixa eu só tirar a tara. Eu vou botar mais ou menos a olho, tá, gente? Eu não vou, talvez eu não coloque exatamente metade e metade. Aí, o que eu vou fazer? Vou dar só uma engrossadinha nessa aqui, porque eu quero que a base esteja um pouco... Quase que, ó... aqui tem 505 gramas. Então, praticamente com mais insumos, deu um pouco mais de volume, quase a metade, né? Então, vou mexer para poder engrossar um pouquinho a parte de baixo, que eu não quero ela tão fluida assim. Então, gente, a minha base, ela não tá totalmente branca, mas se eu tivesse o pigmento branco, eu colocaria aqui para poder essa cor se acender, no caso, o branco ficar mais branquinho. Mas é aquilo, quando você tá começando, você inventa, reinventa e faz aquilo que tá dentro das suas possibilidades. O importante é o resultado ter boa qualidade, né, e você saber o que você tá fazendo. Então, gente, se vocês estão começando assim na saboaria como eu, se vocês querem deixar a base bem mais branquinha, o ideal também é usar o pigmento branco. Mas se vocês não tiverem, gente, o importante é você se dedicar e fazer o seu melhor no sabonete. É o que eu estou fazendo, é estudar, ver as propriedades, essências, cada uma essência o que faz, se é fotossensível, se não é fotossensível, o que pode, que combina, o que não combina. É isso que é o importante também, né? Além de fazer um trabalho bom, né? Lembrando que todo início tem obstáculo, tem seus desafios. Então, não tem como atropelar o início, né? O início é só um degrau para o nosso crescimento. Então, é só não desistir e prosseguir. Então, vambora. Eu quero que esse vídeo também, assim como a mim também, me inspire, né? A não parar, a fazer. Você se inspirar assim no colega, a não se comparar. Porque ele, às vezes, é um profissional e você está iniciando. Você pode, às vezes, superar, ficar igual, mas tenha paciência no seu começo. É isso que eu falo para mim ter paciência no meu começo, porque a gente quer fazer de um tudo, a gente quer fazer várias técnicas e às vezes não sai exatamente como a gente quer. Então a gente volta, dá um passo atrás, repensa, faz de novo, né? Tentando. E assim a gente vai conseguir. Vou tentar mais uma vez dar uma engrossada nessa base, porque o meu objetivo é deixá-la um pouco cremosa para depois adicionar a aerada por cima. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar a mica nessa parte aqui.
Então, a minha intenção é que esse rosinha apareça na divisão. Vamos ver se a minha intenção vai dar certo. É a primeira vez que eu faço esse tipo de procedimento, eu espero muito que dê certo. Eu botei mica o suficiente para ver se dá um destaque. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a parte aerada. Essa parte, gente, é a parte, eu não sei se vocês perceberam, mas é a parte que eu mais gosto de aerar as coisas, não sei porquê. Mas ela é muito interessante, eu gosto muito de fazer esse procedimento. Vou passar para minha tigela. Gente, essa base, ela tem o mesmo quilo que a outra. Só que essa aqui parece que vem mais, eu não sei se é por causa dos insumos, que essa aqui é mais rica em insumos, em propriedade. Gente, essa base, eu não sei se é porque ela tem mais propriedade, né? Porque falam muito bem dessa base. Parece que ela vem mais do que a outra, é mesmo quilo, 1 quilo as duas. Mas a outra, quando eu faço nessa barra, nessa forma aqui, só um instante, gente, deixa eu tirar um pouco disso aqui. Parece que é menos. Essa aqui eu tô fazendo a mesma quantidade. E parece que tem bem mais. Eu não sei se isso vai transpassar. Eu acho que vai transpassar. Mas não tem problema, que a intenção é afundar a rosinha mesmo. Acho que essa tigela tá até pequena. Aí é esse processo. Paciência. Como eu pensei que ia dar, porque na outra base eu faço nessa tigela e não transborda, né? Nessa aqui eu já vi que eu tenho que usar aquela minha tigela maior, meu bowl, né? Então, gente, esse foi o resultado do sabonete ainda não desenformado, né? O topo de rosa e a parte, depois que a gente desenformar, eu espero que fique aquela parte rosinha e em evidência. Essa base, como eu tinha falado, ela rende muito. Ela me deu ainda 2 sabonetes e meio, vamos dizer assim, né? Que preencheu 2 cavidades certinha e mais uma. Em comparação a essa rosa aqui, ela tá bem mais firminha, né? As partes dela, as pétalas, são fininhas mesmo. Se eu enfiar o dedo com força, ela vai quebrar. Essa aqui não, essa aqui ficou muito molenga, né? Ela não endureceu de jeito nenhum. Com certeza, eu botei mais do que devia ter das propriedades. Mas não tem problema, a gente refaz, né? E quem faz sabonete sabe, né? A gente sempre fica com um pedaço ou para testar, ou o que deu errado a gente fica pra gente, nem errado em termos assim, porque as propriedades todas estão aqui. Ela só não endureceu o que ela devia endurecer. Mas tudo bem, vai para uso pessoal, não tem problema nenhum. Então, até por aqui é esse o resultado. Depois a gente volta para quê? Para desenformar e ver como ficou essa barra, tá bom? Até lá. Bora desenformar esse sabonete para ver como é que ficou? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar, porque eu optei pro papel manteiga, né? E o papel manteiga, ele é meio temperamental, pelo menos comigo nessa fase.
Gente, a textura dele, ó, quando for desenformado, é uma quebradinha aqui, porque a textura dele ficou fofa mesmo, tá? Ele já tá firme, mas vai pro tempo de cura para poder dar mais uma firmada, e assim ficou. A parte da mica, né? Essa parte rosinha, né? Ficou uma gracinha, ficou bem visível. Ó, de todos os lados. E agora a gente vai fazer um corte para ver como se comportou por dentro. A proposta do sabonete foi exatamente isso. As rosas no topo e uma linha singela no meio do sabonete, né? Para dar uma corzinha mais em destaque. A essência tá exalando aqui para mim. Esse também vai para o tempo de cura. Mas o corte vai ser metade da flor, né? Vou cortar para ver como é que se comporta, como tá o desenho lá dentro. Mas o corte vai ser assim, metade da flor. Ou quem quiser, né, no caso, vai levar as duas metades e formar uma flor. Essa é a proposta desse sabonete. Como essa tigela funda, eu vou passar para cá. Ele tá muito fofinho, muito cremoso na mão. Eu vou passar para cá e vou fazer o corte de uma flor para a gente ver como se comporta. Assim ficou esse sabonete maravilhoso, com essas rosas lindas no topo e essa essência que é uma delícia, gente. Espero ter inspirado vocês para o Dia das Mães, porque essa proposta foi para o Dia das Mães. Ou seja, a pessoa pode levar metade da rosa ou comprando as duas partes e juntando essa linda rosa. Então, gente, se vocês me acompanharam até aqui... Ah, e antes, se vocês fizessem essa produção aí, se vocês estão me assistindo, deixa no comentário por quanto vocês venderiam. Porque a proposta aqui não é uma barra milimetricamente cortada, é a mão livre, tá? Mas se vocês me acompanharam até aqui, me siga nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe um like também e não me deixe de me acompanhar lá no meu Instagram, @apaixonadas-por-sabão. E até mais, que as suas produções e as minhas sejam um sucesso nesse Dia das Mães. Beijos e até o próximo.